sabem que eu gosto sempre de ler dois textos. Não, só você ler. Vamos ler a palavra do Senhor em dois textos. Como os irmãos sabem, eu costumo fazer assim, porque eu gosto de comparar. Eu estava na aula de filosofia na faculdade e os irmãos que têm algum conhecimento, perdão pela voz, sabem disso, que há 3 graus na faculdade de títulos. Primeiro é bacharel, depois você chega a mestre e por último vocês, eu não sei como é que fala em português, mas vocês chamam de cientista, que é professor. E numa aula prática, um dos professores que era mestre, ou seja, um dos graus antes de professor, ele disse que a Bíblia é um livro contraditório, que a Bíblia, ela não, como é que fala, ela não tem uma sincronia, em uma parte ela diz uma coisa, em outra parte ela diz outra. Porém, o professor-chefe daquela matéria corrigiu ele e falou: a Bíblia, ele não é evangélico, mas ele sabe do valor e da importância da Bíblia. Ele diz: a Bíblia é o único livro que é o único livro composto de 66 livros que foi escrito em diferentes tempos, por diferentes pessoas, mas que em todos os livros ele tem uma sincronia nos assuntos. Por isso que quando eu prego, eu posso pegar 2 livros. Porque o Velho Testamento diz algo e no Novo Testamento vem confirmar. Nada na Bíblia foi escrito por um acaso. Deus não ia escrever algo para confundir a cabeça de ninguém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 19:34. As irmãs vão ler em João 19:34. E os irmãos irão ler em Levítico capítulo 14, versículo 5. As irmãs irão ler em João capítulo 19, versículo 34. E os irmãos irão ler em Levíticos 14, 5. Primeiro as irmãs irão ler, em seguida os irmãos. As irmãs, João 19, capítulo 19, versículo 34. E os irmãos irão ler em Levítico, capítulo 14, versículo de número 5. Quem não encontrou, por favor, levante a mão assim para que nós possamos esperar mais um pouquinho. Todos encontraram? Então vamos lá, as irmãs. 1, 2, 3. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Pausa, agora só as irmãs repetem. Sangue e água. Sangue e água. Os irmãos. Sangue e água. Os irmãos, sangue e água. Ok, vamos. Levítico, capítulo 14, versículo 5. 1, 2, 3. Mandará também o sacerdote que se decora uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Ok, os irmãos podem sentar. Eu estava estudando a palavra do Senhor e esse foi um assunto que eu já tinha comentado anteriormente, outras vezes que foi me dada a oportunidade. Mas ontem, quando o pastor falou que nós iríamos ministrar na Santa Ceia, eu fui pesquisar mais a fundo. Eu fui meditar mais na importância, porque quando Cristo faleceu, saiu sangue e água. Porque quando se faziam sacrifícios, precisava-se de sangue e água. Tudo na Bíblia tem um sentido e tem um propósito. Nada na Bíblia está escrito por um acaso. Todas as coisas Deus especificou por um motivo. E nem sempre todas as coisas estão relatadas na Bíblia. Algumas coisas nós temos que pesquisar mais a fundo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar na minha área, que é a área que eu entendo. Nós que estudamos direito, por exemplo, se trata de uma infração administrativa, um problema entre você e o governo. Você não vai procurar somente na lei administrativa, mas você vai procurar na lei de Amsterdã, da Gemeente Amsterdã, numa lei específica, na lei da água, na lei etc. Você vai mais a fundo no contexto para você poder tirar uma conclusão jurídica. Assim também é a palavra de Deus. Se você for pesquisar algo sobre os sacrifícios, o que está escrito em Levítico são somente o que nós falamos em holandês, os hooflijnen, as linhas principais, os aspectos gerais. Por exemplo, os judeus, eles vão mais a fundo nesse contexto. Existem 2 classes de judeus. Eu acho que os irmãos devem saber disso. Perdoem se eu errar no português, mas existem os judeus ortodoxos,
que são aqueles que têm aqueles cachinhos, que seguem ao pé da risca o que está na palavra de Deus, e que são considerados pela maioria dos judeus como judeus que interpretam a Bíblia de uma forma errada. Existem os judeus que são aqueles mais contemporâneos, os mais atuais, que já interpretam a Bíblia que ela deve ser interpretada no seu tempo e no seu contexto, como Douglas costuma me repetir. E dessa forma, eles veem que o sacrifício, como era realizado no tempo bíblico, era uma coisa que era se feita porque naquela época não havia um refrigerador para poder guardar carne. Por isso que em Levítico capítulo 11, Deus especifica, ele relata como é que a carne deveria ser conservada, como a carne deveria ser purificada, por que deveria ser feito um processo específico. Todas as coisas têm um propósito. E a forma a qual o sacrifício era realizado, perdoe, irmãos, que de manhã para ministrar é assim mesmo. A voz falha e fica muito ruim. Mas voltando ao assunto, em Levíticos existe uma forma como eles relatam que deve ser feito o sacrifício. Porém, nos tempos mais atuais, nos tempos de Cristo e etc., seguia-se um determinado ritual a qual eles faziam o sacrifício. Esse ritual em hebraico se chama de koshiktus. E esse koshiktus seguia uma série de normas a qual você tinha que, para poder degolar o animal. Havia uma diferença a qual você deveria tratar um animal no tempo bíblico para adorar a Deus e para os deuses pagãos. Deus, o Senhor Deus, não era um Deus que amava o sangue. Os deuses pagãos, eles matavam os animais vivos na frente do altar e espargiam todo o sangue. A Bíblia, na cultura judaica, isso não acontecia. Apesar de não estar especificado na Bíblia Sagrada como se fazia passo a passo, mas eles tinham uma faca especial. Era um especialista que cortava o animal para que o animal não sofresse, para que ele não ficasse sentindo dor na hora que ele fosse morrer. Somente o sangue necessário era tirado do animal, e aquele sangue era usado com água. Na Bíblia Sagrada, todas as coisas têm um propósito, e hoje nós vamos falar sobre o propósito da água e o propósito do sangue. Se nós olharmos na palavra do Senhor, várias vezes Deus usa esses dois elementos. Quando se trata de água, fala-se de purificação. E quando se trata de sangue, fala-se de vida. Você pode esquecer de tudo que eu vou falar hoje, mas não esqueça dessas duas coisas. Água significa purificação. Sangue significa vida. Repitam comigo. Água, purificação. Sangue, vida. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, esses dois elementos são os elementos que mais aparecem em toda a Bíblia. Quando nós olhamos para a água tem dois contextos e duas explicações na Bíblia. Primeiro, ela significa a ausência ou o abandono ou a falta de Deus em um recinto. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles estavam em frente àquele mar, eles se sentiram só, eles se sentiram abandonados, pensavam que Deus havia abandonados e só havia água em volta deles. Mas a água também, a palavra de Deus, simboliza também purificação, significa vida também. Quando Naamã foi encontrar com o profeta para ser curado da sua lepra, o profeta disse o que para ele? Mergulha 7 vezes no rio Jordão para que tu sejas são. A água tinha duas funções na palavra do Senhor. Ela tinha a função de purificar. Se nós olharmos para a lepra que Naamã tinha, a lepra era uma enfermidade a qual via chagas no seu corpo, chagas que continham ferimentos com sangue, e aquele sangue só era purificado pela água, a água do Rio Jordão. Tudo na palavra do Senhor tem um sentido. E se nós olharmos para o sangue ele vem passando por vários processos. A primeira vez em que o sangue se encontra na Bíblia, ele não está explicitamente com todas as letras dizendo que o sangue foi derramado. Mas quando Adão e Eva saíram da presença do Senhor e pecaram e comeram do fruto, desobedeceram ao Senhor, o primeiro sangue que foi derramado foi o sangue de animais para fazer vestimentas para que eles não pudessem estar nus. Por que eles não poderiam estar nus? Porque Deus, Ele é onisciente, onipotente, Ele entende todas as coisas mais à frente. A nudez na Bíblia Sagrada, ela tem um significado específico. A nudez fora do casamento, por daí que nós utilizamos a palavra fornicação. Os romanos haviam uma forma a qual eles comemoravam os mártires dos discípulos. A forma a qual eles comemoravam os mártires dos discípulos,
eles se reuniram num lugar chamado Fornix. E nesse lugar, as mulheres nuas permaneciam e mantinham relação sexual com aqueles homens que mataram os discípulos. Por isso que a nudez na Bíblia, fora do casamento, é abominação. E por isso que Deus se preocupou em fazer vestes para Adão e Eva. O primeiro sangue que foi derramado foi para cobrir os pecados de Adão e Eva. Mais à frente na palavra do Senhor, eu não vou especificar todos os passos, mas a segunda vez que o sangue nos aparece de uma forma assim bem clara é quando o povo de Israel, na 10ª praga, eles precisavam de uma forma a qual eles precisavam ser marcados. E nos umbrais da porta, diz a palavra do Senhor, que era passado sangue. O sangue que simbolizava: aqui está um salvo do Senhor, nessa casa não entrarei. Os anjos passavam pela casa onde não tinha sangue, mas pelas casas onde tinha sangue, eles sabiam: esta casa pertence ao Senhor dos Senhores naquele momento. Você foi comprado com sangue, você foi marcado com sangue, você é salvo, você é liberto, o inimigo não toca em sua vida, você tem um nome escrito no livro da vida, você é salvo e liberto pelo sangue do Senhor. A terceira vez em qual na palavra do Senhor aparece o sangue é justamente neste texto de Levíticos. E aí é que eu entro para justamente o que eu quero falar. Nesse texto de Levítico e no texto de João, há 3 coisas que eu acho muito interessantes nesse texto. Todas as coisas que Cristo veio fazer na terra, Ele fez por um propósito. Ele tinha que cumprir a risca para que não pudessem dizer: ah, mas nesse ponto Ele falhou. Ah, mas nesse ponto Ele falhou. Se você observar no texto de Levítico e no texto de João, há 4 elementos interessantes, ou 3 elementos interessantes. O primeiro elemento é a água. Diz-nos o texto de Levíticos que a pomba, ela deveria ser degolada e o sangue dela espargido junto com a água. Quando Cristo estava na cruz, diz-nos a palavra de Deus que o soldado lhe atingiu com aquela lança e saiu a água dele. O segundo elemento interessante que nesses 2 textos nós encontramos é o elemento sangue. O sangue daquelas pombas deveria ser derramado no altar, e o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Em terceiro lugar, algo interessante que a palavra de Deus, as coisas da palavra de Deus acontecem com uma ordem, acontecem com um propósito. Quando Cristo foi batizado, diz-nos a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus veio como uma forma de pomba sobre ele. Quando no altar era purificado a lepra, eles não escolheram um carneiro, eles não escolheram uma vaca, eles não escolheram um bode, eles escolheram uma pomba, porque aquilo tinha um significado específico e aquilo apontava para Cristo. Quando aquela pomba era sacrificada naquele altar, o sangue era espargido com a água. Como eu já falei, havia um 4º elemento, havia uma madeira naquele altar. Se você ler no versículo anterior, você vai ver que havia uma madeira específica. Eu quero pedir que se um dos pastores puder ler para mim, o irmão Anderson, o versículo anterior, que é uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava comparando esse texto com o texto de João. Versículo anterior, versículo 4 de Levítico. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar-se, comem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo. Uma coisa interessante nesse texto: pau de cedro, a madeira de cedro. A madeira de cedro, por dentro dela, ela tem uma cor avermelhada. A madeira a qual Cristo foi crucificado, que alguns dizem que é o carvalho, outros dizem que é a oliveira. Não há uma especificação correta, mas todos estão de comum acordo que a cor também é uma cor avermelhada. 4 elementos que haviam em ambas as situações: era a madeira, a árvore, a água e o sangue. Todas as coisas simbolizavam para Cristo. O sangue que foi derramado para a remissão dos meus e os seus pecados não foi o sangue da coroa de espinhos, não foi o sangue das chicoteadas a qual Cristo levou. Aquilo foi para cumprir a profecia do que estava relatado antes. Mas o sangue que foi para a purificação dos nossos pecados foi a água e o sangue que saiu de Cristo. Nenhum animal era morto vivo em cima do altar para sacrifício de pecados. Ele era morto antes
e o sangue era espargido. Quando Cristo ainda estava sofrendo, o sacrifício não estava sendo consumado, mas quando ele já estava morto, então diz a palavra de Deus que o soldado retirou água e sangue. Naquele momento, os nossos pecados foram libertos, nós fomos salvos de todos eles. Três coisas que são muito necessárias para que um sacrifício seja completo. Primeiro, o espírito ou a alma do animal ou da pessoa. Segundo, era o sangue. Por que o sangue? O sangue, Cristo veio seguir ao pé da letra todos os detalhes. E se vocês olharem na palavra do Senhor, até mesmo na questão do imposto, Cristo pagava. Em todos os passos ele procurou seguir ao pé da letra. E para um sacrifício ser verídico, ser considerado real na cultura judaica, tinha que se haver sangue. E por isso foi necessário Cristo sofrer da forma que ele sofreu. E a terceira coisa que completava o sacrifício de Cristo, que fazia deste sacrifício também um sacrifício moral para nossas vidas, foi a água que saiu para purificar o sangue que corria em nossas veias, que era impuro. Hoje nós somos uma nova criatura. Hoje somos modificados. Mas foi porque Cristo fez aquele sacrifício. Hoje nós estamos aqui para relembrar isso. É um dia solene, é um dia especial, é um dia santo. Mas Cristo teve que sofrer tudo isso por nós. Cristo teve que padecer por nós. O seu sangue, a água que saiu dele, foi derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava meditando sobre isso. E havia outra coisa que eu achei interessante quando eu estava pesquisando sobre essa questão do sangue. Para eu poder encerrar e poder, consequentemente, depois passar para os pastores. Além desses elementos muito interessantes, como eu já falei que os deuses pagãos, eles preferiam que o sangue fosse espargido sobre o altar, mas que o nosso Deus só... Se você olhar os tipos de sacrifícios que havia na palavra do Senhor, haviam 4 classes de sacrifícios. Haviam sacrifícios para expiação dos pecados, os pecados ocultos, os pecados por culpa. O que eram os pecados por culpa? Os pecados por culpa, essa palavra culpa também é usada muito no termo jurídico. São aqueles pecados que você comete involuntariamente, que você ofendeu o irmão sem saber. Só que o único sacrifício que era diferente, que seguia um ritual diferente, era justamente o da lepra. O animal de maior estatura, que era especificamente a pomba, era justamente o sacrifício da lepra. Por que a lepra? Por que será que justamente esse sacrifício era diferente dos outros? O que a lepra simboliza na Bíblia Sagrada? A lepra simboliza o pecado. Quando Cristo veio para a terra para falecer, ele veio para remir quais pecados? Os nossos pecados. Quando Cristo veio para a terra para falecer, ele veio para tirar a lepra que havia em nossa vida. Como Naamã precisou entrar naquela água para ser purificado daquelas chagas da lepra, nós precisamos comer do sangue, beber do sangue e comer do corpo de Cristo, para que nós possamos ter purificado a nossa lepra, para que nós possamos ser remidos e purificados pelo sangue do Senhor. O recado que eu tinha transmitido para a igreja era curto, objetivo, porém era esse: que nós devemos saber que o sangue de Cristo é santo, que a água que foi derramada na cruz foi para a remissão dos nossos pecados, para a purificação do nosso sangue, e que Cristo, o sacrifício de Cristo foi completo, porque os 4 elementos estavam presentes naquele momento. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.